A vitória por 1-0 sobre a equipe do Vitória da Bahia tirou o Internacional da zona de rebaixamento e empurrou o clube baiano para o Z4. O resultado foi melhor do que a atuação, e essa frase foi do próprio técnico Roger Machado, que ligou o modo sincerão e admitiu que esperava muito mais da atuação da equipe em relação àquilo que viu no estádio Beira-Rio. Roger também foi bem verdadeiro ao explicar o porquê o lateral esquerdo Ramon não ficou entre os relacionados para a partida no estádio Beira-Rio, mas prometeu fazer a recuperação técnica deste jogador que não rendeu desde que chegou ao Internacional. Bruno Tabata revelou o que Roger Machado havia pedido para os jogadores na concentração e que acabou resultando no gol que deu a vitória para o Internacional. Vitor Gabriel revelou o sentimento de angústia que o vestiário viveu a partir destes 30 dias em que o Inter esteve na zona do rebaixamento. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 12 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E, obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter venceu pelo placar de 1-0, vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro e, desta forma, subiu na tabela de classificação, empurrando, inclusive, o próprio Vitória para o Z4. O Inter troca de posição. Era uma partida que valia muito mais do que 3 pontos, exatamente pelo Vitória ser um concorrente direto neste momento do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro, portanto uma vitória muito celebrada no bastidor em função do resultado. Mas é claro, o resultado ele veio em uma partida onde o Inter não teve uma atuação brilhante. Durante o jogo, e eu citei isso, é só conferir no vídeo que eu gravei segundos depois do árbitro apitar o final do jogo, durante a partida a torcida teve vaias, teve reclamações, porque o Inter não estava conseguindo desempenhar dentro de campo um bom futebol. E isso foi admitido pelo próprio técnico Roger Machado na entrevista coletiva. Roger classificou que o resultado foi muito melhor do que a atuação. Ele foi perguntado se esperava mais da equipe dentro de campo. E ele foi bem sincero ao dizer que sim, ele esperava que o time apresentasse uma evolução melhor para essa partida contra a equipe do Vitória do que o que apresentou durante os 90 minutos. Abre aspas para o técnico Roger Machado. Não considero uma atuação de baixo nível. O que importava nesse momento era o resultado. Penso que o resultado foi melhor do que o jogo, mesmo assim sofremos pouco defensivamente, e este é um ponto importante em relação ao que o Inter havia apresentando antes da parada para a Copa do Mundo. A sequência da entrevista coletiva do Roger foi dele explicando o porquê ele entendeu que o time rendeu menos do que aquilo que ele esperava. E de acordo com o Roger, essa explicação se dá pelo ritmo de jogo. A falta de ritmo de jogo que os jogadores naturalmente têm por estarem 30 dias sem atuar em alto nível, sem atuar profissionalmente. E que isso vai se adquirir de maneira natural, de maneira gradativa. Ele fez uma relação, por exemplo, com aquilo que o Inter apresenta no início da temporada, do Campeonato Gaúcho, onde se cobrava que o Inter ganhava alguns jogos, mas faltava desempenho, e que no final das contas, o Inter chegou na final do Campeonato Gaúcho apresentando bom futebol, apresentando um bom desempenho, e ele tem essa expectativa de que o Inter melhore gradativamente e naturalmente a partir do momento em que se ganhe esse ritmo de jogo. E até para isso, o Inter vai preparar um amistoso neste meio de semana no CT Parque Gigante, justamente para dar rodagem e minutagem para aqueles jogadores que não atuaram nessa partida contra o Vitória, para que todo mundo possa ter a oportunidade de recuperar esse ritmo de jogo que, na visão de Roger, é fundamental para que o time evolua do ponto de vista de desempenho nas próximas partidas. Na sequência, o Roger foi perguntado sobre a sua grande mudança na escalação do Internacional para este confronto, que é a ausência do lateral esquerdo Ramon. O Ramon, ele esteve de fora do time titular porque o Roger deu espaço para o Cleiton Sampaio entre os titulares e colocou o Vitor Gabriel, que ninguém esperava, na lateral esquerda. E essa mudança foi bastante questionada, de o porquê que o Roger não colocou o Ramon, que é um lateral esquerdo da função e que era esperado para começar como titular nessa partida. E o Roger foi bem sincero ao explicar o porquê ele não escalou Ramon.
De acordo com o Roger, Ramon não atravessa um bom momento técnico. E isso faz com que ele precise dar um tempo para o jogador, preserve o jogador desse momento técnico que não é bom e que ele está vivendo neste momento. A ideia de Roger é recuperar este atleta nos treinos, nas atividades, para que ele possa, a partir disso, ter confiança, melhore a técnica e volte a render em algum momento. O Roger elogiou o Ramon, disse que ele é bastante interessado, disse que ele se esforça bastante, mas que a questão é de momento técnico mesmo, e que isso é possível recuperar. E ele prometeu que vai recuperar Ramon enquanto estiver no Internacional. O Roger usou a frase que ele usou em alguns momentos, inclusive, para o Ener Valencia, que é: ninguém solta a mão de ninguém. E ele prometeu não soltar a mão do Ramon, que está mal tecnicamente, que ficou no banco de reservas, mas que deve voltar em um futuro próximo a partir de uma recuperação técnica que ele vai fazer dentro dos treinamentos. Mas ficou claro, o Ramon, ele descartado tecnicamente. O Roger viu, ele não rendeu o necessário nos treinamentos e a partir disso ele optou por outras escolhas, como o Vitor Gabriel na lateral esquerda. Na zona mista, Roger Machado, alguns jogadores, do Internacional conversaram com a imprensa. Dois com maior destaque, o Vitor Gabriel e o Bruno Tabata. O Vitor Gabriel, por exemplo, falou muito sobre a situação incômoda que o Inter esteve por pertencer ao Z4 durante estes 30 dias de parada para a Copa do Mundo de Clubes, disse o zagueiro Vitor Gabriel. Resultado muito importante, era uma posição muito incômoda. Sabíamos que não merecíamos estar ali. O mais importante são os 3 pontos. Estamos focados no Brasileirão e quando chegar mais próximo dos mata-matas, a gente analisa o adversário e aí foca em Copa do Brasil e em Libertadores da América. Mas ele deixa claro que neste momento está todo mundo muito focado no Campeonato Brasileiro. E nestes 4 jogos em que o Inter precisa se recuperar na tabela, sair da parte de baixo, antes de focar nos jogos contra o Fluminense e também contra a equipe do Flamengo. Depois ele disse sobre jogar como lateral esquerdo. Foi importante, falei que estava preparado para jogar em qualquer posição. Me senti bem. Não é muito anormal para mim, porque eu sou daquela função. Foi uma vitória importante, porque a posição ela não resumia o trabalho que estava sendo feito. O Vitor Gabriel voltou a tocar neste tópico, tá? Depois o Bruno Tabata atendeu a imprensa e foi o jogador que mais conversou com a imprensa, o Bruno Tabata, e ele revelou um bastidor que foi um pedido do técnico Roger Machado e uma atenção ligada pelo técnico Roger Machado sobre este jogo contra a equipe do Vitória. Disse Bruno Tabata: o Roger comentou sobre os chutes de fora da área na preleção. Pelo adversário estar fechado, uma das opções que a gente teria seria chutar de fora da área. E o Bruno Tabata acertou um belo chute de fora da área que acabou resolvendo a partida. O Tabata também falou, muito importante essa vitória. A zona do rebaixamento era muito incômoda. Consegui ajudar com um gol e dar tranquilidade para a semana agora. E o Tabata disse que esse foi um dos gols mais bonitos da sua carreira. Um chute bonito, de fora da área, de primeira, onde ele acerta uma fatiada e atinge o ângulo do gol do Lucas Arcanjo. Um gol muito celebrado pelo Bruno Tabata, é claro que acabou sendo vaiado em determinado momento, mas deu a resposta com gol, até deu ali uma resposta para a torcida, mas conseguiu decidir esse jogo e trazer importantes 3 pontos para o Internacional. Para fechar, gente, vamos projetar mercado de transferências, tá? O Inter agora descansa no domingo, se apresenta só na segunda-feira, mas deve ter novidades nessa semana no que diz respeito à janela de transferências. Um reforço é aguardado e o que está mais perto de chegar é Alan Rodrigues. O volante de 25 anos, uruguaio, é o jogador que está mais próximo de acertar com o Internacional. Na Argentina, inclusive, se falou que ele chegaria na segunda-feira, o que não é confirmado por parte do staff do jogador. O que é confirmado é que, de fato, existe um interesse do Alan Rodrigues em vir para o Internacional e existe um encaminhamento, um avanço importante nas negociações entre Internacional e Argentinos Júniors. É bem provável que o Inter anuncie este reforço, um reforço de titularidade a partir dos próximos dias, nesta semana, para o técnico Roger Machado, que até falou um pouco sobre reforços, assuntos que a gente vai trazer nos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nesse domingo Copa do Mundo de Clubes e a gente tem a sequência da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar algumas odds importantes aqui para vocês, tá? Copa do Mundo de Clubes, tá? Paris Saint-Germain e Chelsea.
Odd do Chelsea 5.4, empate 4.1 e o Paris Saint-Germain tá pagando 1.9. No domingo, destaque pro jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Odd do Cruzeiro 1.75, empate 3.4, o Grêmio tá pagando 4.5. Joga na KTO com responsabilidade, o site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!